Uma boa noite a todos os nossos amigos e os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí da sua casa ou talvez do seu trabalho, de algum outro lugar, a nossa programação de hoje, do nosso culto de quarta-feira. E eu espero que você esteja aqui conosco e aproveite cada detalhe dessa programação. Queria agradecer a presença e a participação do pastor Michelson Borges, que hoje irá compartilhar a palavra conosco nesse culto. E antes disso, nós vamos ter esse bate-papo aqui com ele. Eu gostaria que ele fizesse aqui uma saudação especial para os nossos amigos que nos acompanham, pastor, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Boa noite, Marcos. É uma alegria estar aqui com você de novo. A gente participa aqui de vez em quando na Escola Sabatina Virtual, aqui na Igreja das Mangueiras, né? E é uma satisfação estar com você aqui nesse momento e também com os amigos que estão acompanhando aí o canal da Igreja das Mangueiras. É um prazer, é uma alegria, e eu deixo aqui o convite, né? Você pode assistir aos nossos sermões no canal, tem muita coisa aí já gravada para a sua bênção, é só conferir no canal da igreja. Maravilha. Você que está aí em casa, que não pôde participar, nós sempre temos estimulado que você venha à nossa programação. Não existe coisa melhor do que a gente ter o contato pessoal, né, pastor Michel? Se a gente ter ali a oportunidade de rever o irmão, orar junto com o irmão. Agora mesmo lá na nave da igreja, nós temos alguns pequenos grupos ali reunidos e debatendo o tema que nós vamos estudar hoje e ouvir com mais profundidade com o pastor Michel. Então, quando você puder, participe conosco, venha congregar conosco aqui na nossa igreja. Mas se você não puder, mande aqui o seu pedido de oração ou um agradecimento especial para que nós possamos tomar conhecimento e assim nós possamos também orar com você e orar por você. E assim teremos a oportunidade de estarmos sempre juntos, né, intercedendo uns pelos outros, porque essa é a tarefa nossa como irmãos e irmãs, de compartilharmos as nossas venturas, desventuras, mas sempre juntos com o propósito de estarmos muito próximo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos rapidamente aqui lembrá-los que nós estamos estudando durante 8 quartas-feiras, o culto de quartas-feiras, nós estamos estudando um material bastante interessante e hoje, o tema de hoje é a resposta de Deus. E o pastor Michelson vai compartilhar aqui conosco durante o nosso culto. Mas, pastor, tem algumas perguntas aqui interessantes que a gente trouxe para a gente poder começar a pensar sobre o tema de hoje. O senhor tem facilidade? É uma pergunta que veio aqui para nós. O senhor tem facilidade para poder confiar em alguém que não é totalmente transparente, que esconde algum tipo de informação, ou simplesmente não compartilha cada detalhe do seu dia a dia? O senhor teria facilidade de confiar numa pessoa assim? Olha, Marcos, a gente só confia em quem conhece, na verdade, né? E claro que essas perguntas têm o objetivo de conduzir para reflexão sobre Deus mesmo, né? Porque o tema geral dessa série, por que, Senhor? Eu consigo confiar, ainda que eu não tenha respostas imediatas às minhas questões, ou às minhas dúvidas, ou para coisas que acontecem na vida e que são inexplicáveis, pelo menos por enquanto, se eu conheço a pessoa que está permitindo aquilo. Então, pensa num cristão, né, uma pessoa que entregou sua vida a Jesus e de repente começa a experimentar algumas coisas muito complicadas. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Ontem mesmo eu conversava com um amigo da Albânia e veio para o Brasil. Ele estudou aqui no NASP, um jovem, e viveu lá no tempo da ditadura, né? Esqueci o nome do indivíduo que foi o ditador por muitos anos na Albânia, né? Que instituiu lá um regime comunista muito opressor. E o primeiro missionário que começou a evangelizar aquele local, inclusive a primeira igreja protestante a ser estabelecida na Albânia foi uma igreja adventista. E o senhor ali chamava Lewis, né? Acho que Daniel Lewis. Não era o nome original dele, mas como ele foi para os Estados Unidos, estudou em Harvard, fez lá seu curso de bioquímica, ele adotou um nome americano. Volta para o país de origem, porque ele se converteu lá, na região de Boston, e ele começa a pregar o evangelho lá. Só que o regime não permitia a liberdade religiosa, e ele acaba sendo preso, ele e a esposa, quando tentavam fugir dali, a esposa italiana tentavam ir para a Itália, eles foram pegos bem na fronteira. Coisa de filme daqueles bem tristes, né? Os holofotes são ligados, eles são presos,
E aí ela é levada com as crianças para um campo de concentração para mulheres e ele vai para um campo de concentração terrível para homens. E ali ele é torturado. Quando sabem que ele é um cristão, ele é torturado. Quando sabem que estudou nos Estados Unidos, aquela rixa, né, ideológica, ele é torturado mais ainda e ele acaba morrendo lá. Aí a dúvida que fica é, poxa, a pessoa foi para pregar o evangelho, foi fiel a Deus, deu a vida por essa mensagem e morre numa terrível prisão, separado da esposa, né? São os porquês, né? São os porquês. Gente, né? Só que testemunhas, né, que viveram naquele momento lá também, junto com o Lewis, relatam que ele foi fiel até o fim. O que me leva a pensar que ele conhecia muito bem o Senhor a quem ele servia. Ele poderia não saber porquê, mas ele sabia que havia um propósito. Sim. E, de fato, a vida dele inspirou muitas pessoas. Hoje temos igrejas adventistas estabelecidas na Albânia. O testemunho dele, a esposa escreveu um livro sobre esse testemunho que tem abençoado pessoas. Então, se ele não conhecesse o Senhor que o enviou para o campo missionário, de volta para o seu país, para enfrentar todo um regime, com certeza ele não teria a coragem que teve, não teria a convicção que teve. Então, voltando ao ponto, eu só confio em quem conheço. Para eu confiar em Deus, a ponto de dar a minha vida, se preciso for, pelo Evangelho, eu preciso conhecer muito bem esse Deus, ou seja, passar tempo com Ele, preciso orar, conversar com Deus, ler a Bíblia constantemente, ter comunhão com Ele. Se eu conhecer a Deus de uma forma íntima e profunda, ainda que Ele me peça algo que seja estranho para mim, e lá no culto depois, logo mais, eu não vou revelar, mas logo mais eu vou refletir com vocês também e com os irmãos aqui na igreja sobre alguns personagens que tiveram porquês. E muitos deles não tiveram nem resposta em vida, mas porque confiaram no Senhor que os enviou, eles ficaram tranquilos e seguiram o seu caminho. É interessante, pastor, que a gente pode perceber que esse ponto importantíssimo o senhor colocou aqui. Às vezes, nós não compreendemos todas as coisas que acontecem conosco. Algumas promessas que o senhor fez, às vezes não cumpre da forma como a gente imagina. Mas se a gente conhece quem é esse Deus, que ao longo da história da humanidade, Ele foi fiel, Ele mostrou que é capaz de cuidar dos seus filhos em todos os momentos, que nunca vai nos deixar órfãos, nunca vai nos deixar sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis e até chegar o momento da morte. Mas Ele estaria conosco. Isso passa a ter uma maneira diferente de a gente poder encarar. Conhecer quem fez a promessa. A promessa maravilhosa de Jesus, né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, até o fim da história deste mundo, né? Ele vai estar. Outro texto que me inspira, que eu gosto de pensar nele de quando em quando, é o Salmo 23, né? Tão conhecido, né? O Salmo 23, ele mostra que neste mundo nós teremos vales de sombra da morte. Só que a promessa do Senhor Ele vai com a gente, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Então Deus não prometeu nos livrar de todos os vales de sombra da morte neste mundo, mas Ele prometeu que estaria conosco nesses vales. Pastor, tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar contigo. Você já imaginou o que aconteceria se um pai ou uma mãe ele tentasse explicar para um filho de 1 ano de idade o porquê que ele precisa tirar a roupa para poder tomar banho, né? Ou porquê que ele precisa enfrentar ali uma ducha, esfregar o corpinho ali com uma bucha, e o mesmo de vez em quando que o sabão pega ali nos olhos e vai arder, de vez em quando. Você acha que o filho de 1 aninho de idade ele entenderia isso? Imagina se for inverno ainda, né? E aqui em Tatuí faz bastante frio no inverno. Bem, ele dificilmente entenderia, né? E talvez nem, dependendo da idade, 1 ano de idade, né? Nem fosse o caso de explicar muita coisa, porque simplesmente é para o bem dele, higiene, saúde e tudo mais, né? Agora, transponha isso para a realidade divina e humana, né? Deus é o Criador do universo, conhece todas as coisas, conhece o futuro desde sempre. E nós somos menos do que crianças de 1 ano de idade, né? Quando eu penso nisso, eu lembro, por exemplo, daquele... Eu falo sempre em minhas palestras sobre a confiabilidade da Bíblia, eu cito esse caso, né? Quando Deus fala assim para Abraão, em 2 circunstâncias, em 2 ocasiões. Ele fala, na primeira ele diz assim: Abraão, sai da tua tenda e conta as estrelas, se é que tu podes. Naquele tempo eles
tinha uma convenção, né, de que houvesse 5.000 e poucas estrelas. Eles contavam a olho nu, aí é possível chegar mais ou menos isso. Agora, depois que inventaram o telescópio, a coisa ficou muito complicada. Mas Abraão não questionou. Se é que eu posso, mas a gente pode, mas se é Deus que está falando, ok, ele aceita. Em outra ocasião, Deus falou assim: Abraão, circuncide os meninos no 8º dia. Por que? Bebezinho. Por que 8º dia, né? Hoje a gente sabe da protrombina, né, do processo de coagulação do sangue, que no 8º dia o nível dessa substância é bem mais alto do que nos demais dias da vida, né, no restante dos dias da vida. E se Abraão perguntasse, questionasse, Deus não teria como explicar para ele, porque ele não sabia nem o que era sistema circulatório, né? Abraão, amigo de Deus, o nome não é por acaso, o título, né? Amigo de Deus, não questiona, ele faz. Se questionasse, não entenderia. Então, há muitas circunstâncias neste mundo, deste lado da eternidade, que ficarão sem respostas. Muitas coisas que acontecem ficarão sem respostas, porque na sua soberania Deus entende que não é o momento para explicar isso, ou porque nós não teríamos alcance para entender os propósitos de Deus. Então, nesse momento, a gente confia nele. Por tudo aquilo que ele já fez, se mostrou confiável, a gente confia. Como crianças que não entendem por que tem que tomar banho, mas vão lá e tomam porque Deus mandou, né? E lembra da passagem bíblica? Ter que ir ao rio para poder se curar, ter que aquele rio sujo, ter que 7 vezes ali, né? Titubeou um pouquinho ali antes de fazer. Deus, né? não podia curar com um estalar de dedos? Isso. Lógico, mas ele quer provar a fé, ele quer. Você confia em minha palavra? A palavra foi: vá àquele rio lodoso lá e mergulhe 7, não 6, não 4, 7 vezes. Nem 8, era 7 vezes. É a palavra de Deus, né? Você confia, você realmente... Ou então, as curas de Jesus, né? Houve momentos em que ele só falou e a pessoa foi curada. No outro, ele vai lá, aplica o barro, a mesma matéria-prima que ele usou para criar Adão, ele vai lá e aplica o barro nos olhos e diz: vá se lavar no tanque de Siloé. São atitudes diferentes, mas que mostram se a pessoa confia ou não realmente naquilo que Deus diz. O senhor disse uma coisa aqui muito interessante. Nós, às vezes, somos essas crianças que não chegamos ainda em 1 ano de idade. A gente não compreende muitas coisas. Mas se a gente confiar, sabendo que Deus ele está cuidando de nós, Ele conhece todas as coisas, não há o que temer. Eu queria... Ou mais ainda, né, Marcos? Aquela frase, acho que foi de Fernando Sabino, né? No fim, tudo dá certo, né? Se não deu ainda é porque não chegou ao fim, né? Não chegou ao fim. Então, algumas coisas realmente a gente só vai ter resposta ou explicação adequada lá no fim, ou durante o milênio, como a gente crê, né? Exato. 1000 anos para tirar todas as dúvidas, né? Exato. Então, na eternidade, muita coisa vai ser esclarecida. Maravilha. Até lá, nós temos que aquietar e saber que o Senhor é Deus. Amém, amém. Pastor, a última pergunta que nós temos aqui hoje: como é que a gente pode confiar em Deus mesmo quando há coisas que Ele não revela, que permanecem sem explicação e que são mistérios para nós? Eu costumo dizer que eu não confio em Deus por causa daquilo que Ele não revelou ainda, ou aquilo que não aconteceu, mas justamente pelo contrário, eu confio nele justamente por causa das coisas que Ele já fez em minha vida. Por isso que é importante nós relembrarmos, contarmos as bênçãos, né? Eu costumo fazer assim: acontece alguma coisa complicada, difícil, que me deixa em dúvida, eu olho para trás e vou lembrando de cada momento em que Deus conduziu minha vida, manifestações para mim quase palpáveis de que Deus existe e de que Ele atuou em favor de mim, da minha família, dos meus filhos, da minha esposa. Então, esses momentos em que Deus se mostrou presente servem de baliza, ou, melhor dizendo, servem de pilar para sustentar a minha fé. Nos momentos em que eu ainda não tenho respostas, ou para questões para as quais talvez eu nem vá ter, como dissemos há pouco, né? Só teremos na vida eterna. Então, eu confio em Deus porque eu tenho uma história com Ele. E você constrói uma história com Deus vivendo o dia a dia com Ele, né? Como já dissemos também, por meio da Bíblia, da oração, da comunhão, de falar dele para outras pessoas, envolvido na missão. Eu sou entusiasta de estudos bíblicos, né? Sempre fui trazido para Jesus por estudo bíblico. Posso fazer um merchan aqui, pastor? Claro. O pastor Michel, se a Débora, sua esposa, junto com o Ministério aqui da Mulher, tem uma classe bíblica que acontece aqui de 15 em 15 dias aos domingos. Uma classe super especial. Eu já tive a oportunidade de acompanhar com alguns amigos que estão estudando a palavra de Deus ali. São momentos assim muito
gostosos, onde você pode ouvir, onde você pode também perguntar, né? Você tem alguma dúvida, e é um ambiente assim bem gostoso, porque são poucas pessoas que estão ali, e aí dá a oportunidade para você participar de forma efetiva. Quando é que vai ser o próximo, pastor? Próximo domingo já Olha, temos mais domingo agora, às 18 horas. Encontros com a Palavra. Encontros com a Palavra. Né? 18 horas. 18 horas no próximo domingo, se você quiser participar aqui conosco. Eu te cortei, mas por favor, foi importante, foi importante. Porque eu dizia assim, uma das formas mais efetivas e belas de você manter comunhão com Deus é envolvido na missão. Sim. Porque quando você ministra, por exemplo, um estudo bíblico, né, na casa de uma pessoa, numa classe bíblica, você acompanha a transformação da vida da pessoa, você vê o poder de Deus atuando naquela família, naquela vida, naquela pessoa, e você não tem como negar que realmente o Espírito Santo é real, que Deus existe e que Ele transforma as pessoas. O maior milagre é a transformação de uma pessoa, né? Então, se você ora, lê a Bíblia, está envolvido na missão, mantém uma conexão diária com Deus, não tem como você não confiar nesse Deus maravilhoso, mesmo quando vierem situações que levantam porquês. Sim. Mas aí o cristão começa a desenvolver o hábito e a prática de não perguntar mais por quê, Senhor, mas para quê? Pra quê? Né? Qual o propósito? Por que isso está acontecendo? Às vezes, Marcos, um sofrimento, uma provação, ele pode ser comparado a um calo na mão, né? Quando eu era criança, jovenzinho lá, ajudava minha mãe às vezes no quintal lá capinando, tirando aqueles ervas daninhas do quintal, né? Minha mãe gosta de plantar ali umas verduras, flores. Eu ajudava algumas vezes nisso aí, né? E frequentemente a mão ficava toda embolhada, né? Mas quando você insiste naquilo, né? Cria bolha, depois seca, vai de novo, vai criando aquele calo, né? Vai ficando a pele resistente. Neste mundo é inevitável que nós vamos sofrer, que nós vamos ter provações, tribulações. Jesus mesmo disse isso. É um mundo não ideal. É um mundo hostil. Tereis aflição. É um mundo de pecado. Satanás ele está aqui rodeando todos nós, né? Como leão buscando aqui entregar, como diz Pedro. Então Deus permite que algumas coisas aconteçam para que nós criemos calos espirituais, para que tenhamos mais resistência para suportar essas coisas que ainda acontecerão e vão se intensificar. Então nós não devemos reclamar quando acontecerem coisas desafiadoras, complicadas, porque Ellen White mesma diz, né, que as angústias, as tribulações, as lutas da vida são obreiras de Deus. Sim. Também para parar as arestas em nosso caráter, em nossa vida, em nossa personalidade, que é complicada muitas vezes, né? Deus vai nos lapidando, nos podando, e neste mundo Ele não causa, mas frequentemente usa certas circunstâncias, ou permite, para que aquilo seja depois uma bênção disfarçada, né? Amém, amém. Muito obrigado, pastor Michelson, e agora você vai poder ter a oportunidade de acompanhar agora a conclusão de todo esse brainstorming que nós fizemos aqui, lá na pregação do pastor Michelson. Que Deus abençoe você. Nós vamos fazer aqui uma pequena oração. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos hoje de poder compartilhar um pouquinho de alguns dos questionamentos que muitas vezes alcançam o nosso coração. Nós queremos te pedir que nos dê entendimento, sabedoria, e de uma forma especial agora com o pastor Michelson, ao transmitir a tua palavra, que ele traga conforto, esperança e a certeza de que o Senhor está do nosso lado. O Senhor viu aqui, pastor, vários pedidos de oração que foram feitos aqui para que nós pudéssemos interceder. Que o Senhor alcance cada necessidade dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Que tua mão protetora possa guardá-los, protegê-los, e a tua providência possa agir na vida de cada um deles e na nossa também, Senhor. Nós pedimos tudo isso na certeza de que podemos alcançar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite também aos amigos que estavam conosco até agora e estão conosco agora também, ali da nosso estúdio aqui das Mangueiras. Estávamos conversando agora há pouco com os irmãos que não puderam vir ao culto presencialmente. Havia outra igreja lá, para a qual nós falamos um pouquinho sobre o tema de hoje, demos alguns spoilers sobre o estudo dessa noite, oramos juntos também com aquelas pessoas, e para vocês então vai meu boa noite também, um abraço aqui da Igreja das Mangueiras. Há pessoas de outros estados acompanhando também o nosso culto. Louvado seja Deus pelo alcance também, né, dessas transmissões que têm sido feitas aqui nas Mangueiras. Bem, estamos numa série aqui sobre os porquês da vida. E, de fato, muitas vezes são as coisas mais complicadas com as quais temos que lidar, né, os porquês. Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Por que acontecem tragédias, lutas, dificuldades?
E tem sido uma bênção nós estudarmos esse tema aqui às quartas-feiras, com base no livro Por que, Senhor? E encontrando algumas respostas e outras não, mas o conforto que vem de Deus. Eu estive hoje refletindo sobre algumas pessoas que atravessaram situações bastante probantes, bastante complicadas, tiveram que enfrentar os porquês também, e nós veremos então na vida delas que características principais as ajudaram a enfrentar essas situações. A primeira dessas pessoas nós encontramos lá em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 22. Você que está acompanhando também nas redes sociais da igreja, se tem a sua Bíblia aí por perto, abra conosco, Gênesis 22. Você conhece bem a história. Aqui nós encontramos a prova de Abraão e de Isaac também. Uma história bem conhecida, né? O texto diz que Abraão levou seu filho lá para um local distante. No verso 3 é dito que ele rachou lenha para o holocausto, quando chegaram ao local do holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E lá no local, então, ficou estranho, porque o próprio filho percebeu que havia lenha, havia fogo, havia um local apropriado, mas não havia um animalzinho para o sacrifício. Meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Estou lendo aqui o verso 7. Isaac perguntou, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. A gente até imagina, e há músicas, né, que contam isso, tentando imaginar o turbilhão de sentimentos que deveria estar ali tomando conta do coração do patriarca, por não saber o que estava acontecendo exatamente. Era a voz de Deus, porque ele a conhecia muito bem, mas a ordem foi estranha, muito estranha. Um Deus que nunca, jamais concordou e nem pediu sacrifícios humanos. Agora pede que Abraão sacrifique o filho da promessa, tão aguardado por tantos anos. Realmente foi um pedido muito estranho. E Abraão só seguiu adiante porque, repito, ele conhecia muito bem quem estava dando a ordem. Ele então obedece. E o desfecho nós conhecemos muito bem. Quando Abraão estava ali com a faca erguida, o anjo do céu diz, não faça isso. E quando eles olham para o lado, estava lá o animalzinho amarrado no arbusto. E Deus proveu de fato para si o cordeiro. Nesse momento aqui, Abraão dá uma lição profunda para todo o universo. Para os anjos que estavam ali expectantes, né, diante daquela cena tão impressiva, diante dos mundos não caídos, fica clara a lição de que Abraão não precisou dar seu filho, mas um dia o Pai Celestial daria o seu filho. E ninguém iria impedir a mão dos algozes, né, dos que o matariam na cruz. Abraão ali foi um tipo de Deus, né, uma representação do Deus que dá o filho. E Isaac foi um tipo de Jesus. Alguém que, jovem, forte, poderia ter fugido, se submete à vontade de Deus também. Isaac ali representou Jesus. Abraão, nesse caso, teve muitos porquês ao longo do caminho, e lá no alto do monte, ele teve a resposta. Nem sempre é assim, como veremos. Avance um pouquinho agora para Gênesis 36. Vamos recordar outra história aqui, também em Gênesis, de porquês que demoraram para ser respondidos. Às vezes duram toda uma vida. Gênesis 36, nós encontramos aqui, só para dar uma vista geral, né? Não temos tempo de ler todos os textos, mas aqui nós encontramos então a história de José lá no Egito. Daqui para frente, né, nós vamos ver o relato aqui da descendência de Jacó. Enfim, nós encontramos a história de José como um deportado, digamos assim, né? Alguém que foi levado como escravo, um filho que estava acostumado com os cuidados da família, do pai. Capítulo 37, né, fala de José e seus irmãos. Depois aqui vemos José sendo vendido para o Egito. Gênesis 37.
Imaginem aqueles mais de 1000 quilômetros que separavam a sua terra do Egito, caminhando a pé. Não sabemos bem em que circunstâncias, mas foi vendido como escravo. Não deve ter sido as melhores das circunstâncias, né? Quantas dúvidas devem ter passado pela cabeça daquele menino? Era um adolescente. Quantas perguntas, quantos porquês? Por que isso está acontecendo comigo? Onde foi que eu errei? O que eu fiz para merecer isso, né? É o que muitas vezes a gente pergunta quando vive situações complicadas. A história é bem conhecida, lá adiante os paraquês vão ser compreendidos, né? Deus permitiu para que aquele homem fosse uma bênção para o mundo daquela época, para aquela nação, para todos os povos que foram buscar comida naquela nação, lá no Egito. José foi uma bênção e continua sendo. Nesta noite estamos falando sobre ele. Nessa noite estamos relembrando a vida de José e sendo inspirados pelo exemplo dele. Ele conhecia Deus. E ele foi fiel na cadeia, tanto quanto foi no palácio também. Outro personagem, Gênesis 34. Nós vemos Moisés. Volta um pouquinho aqui, Gênesis 34. Deuteronômio 34, melhor dizendo, Deuteronômio 34, nós vemos aqui Moisés subindo o monte Pisga e ali recebendo a triste notícia de que, embora ele tenha tido uma vida tão penosa como líder, 40 anos conduzindo um povo de dura serviço, um povo teimoso, um povo que murmurava, difícil. O sonho deles, e dele especialmente, era de fato entrar com o povo na terra prometida, em Canaã. Mas o relato diz aqui, inclusive esse capítulo nem é encerrado por Moisés, ele é concluído muito provavelmente por Josué. Por quê? Porque narra a morte dele. Moisés não entrou na terra prometida. Deus lhe concede uma visão de toda a terra. Moisés com 120 anos, certamente era a última coisa que ele queria ver e realizar para Deus com o povo. Ele contempla toda aquela terra. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, detalha essa visão que ele teve, é maravilhosa. É um capítulo que me leva às lágrimas quando eu leio, porque Deus vai mostrando inclusive coisas do futuro para Moisés. Ele contempla o povo estabelecido ali, depois ele contempla a apostasia do povo, ele vê com espanto o povo que recebeu no Monte Sinai as tábuas da lei, quebrando as mesmas tábuas, quebrando a lei de Deus. Ele vê esse povo que deveria esperar o outro profeta, que era o Messias, crucificando o Messias. E ele vai contemplando a história, se desenrolando até a volta de Jesus. E de repente, eu fico imaginando como deve ter sido, né? Os olhos deles que estavam pousados sobre um mundo de pecado, uma terra como a nossa é, eles se iluminam e ele vê outra terra, uma outra realidade, uma realidade celestial. Imagina Deus dizendo assim: Moisés, você não vai entrar aqui, mas o que você acha dessa terra, desse lar, dessa morada? O que você prefere? Moisés descansa, ele morre, Deus permite, ele é sepultado, não sabemos por quanto tempo, pouco tempo provavelmente, ninguém sabe a sepultura dele, Deus evitou assim a idolatria, né, daquele túmulo, se houvesse. E depois Judas, no Novo Testamento, diz que Jesus, em pessoa, ressuscita Moisés, arranca aquele servo de Deus da sepultura e o leva para onde? Para o céu. É por isso que em Marcos capítulo 9, na transfiguração de Jesus, aparecem lá Elias e Moisés ao lado de Jesus. Imagina também essa conversa que Elias e Moisés tiveram com Jesus. O Jesus que os confortou tantas vezes, o Jesus que apareceu na sarça ardente para Moisés, porque é o eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Esse Jesus apareceu na sarça, conduziu Moisés, era a nuvem, era a coluna de fogo. Esse Jesus que tanto ajudou esse homem, agora na transfiguração, Moisés, tendo o privilégio de encorajar Jesus
de garantir, quem sabe, que a missão dele seria bem sucedida, e por causa dele, ele já estava por antecipação no céu, juntamente com Enoque e Elias. Então, que cena maravilhosa foi essa? Moisés, por algum tempo, talvez não tenha entendido por que eu não poderia entrar, mas a resposta veio maravilhosa. Ele entrou sim, não na Canaã terrestre, na Canaã celestial. Deus sempre tem respostas melhores e muito maiores do que as nossas expectativas. Nós temos também a história de Daniel lá em Babilônia, também um refugiado, né? Como a revista Adventista, né, trouxe para nós um artigo muito interessante nessa edição deste mês corrente aí, Daniel como um refugiado, alguém que foi levado, né, de sua terra para uma terra pagã, estranha. Daniel, um jovem, um príncipe fiel, talvez tenha tido alguns porquês no caminho também. Novamente, mais de 1000 quilômetros a pé. Mas quantas bênçãos Deus derramou sobre aquela nação, converteu o maior dos reis de Babilônia, Nabucodonosor. Então vejam como a vida dele realmente ela foi uma resposta para muitas coisas. Uma vida que começa com uma tragédia, acaba se tornando uma bênção para toda uma geração, para toda uma nação e para as gerações subsequentes, porque ainda hoje estamos sendo abençoados por essa história, aqui no século 21. O livro que estamos estudando fala neste capítulo especificamente sobre Jó. Acho que nenhum ser humano deve ter tido mais porquês do que esse homem. Porque, diferentemente de outros, ele não teve um vislumbre claro do que estava atrás das cortinas no que nós chamamos de o grande conflito. Jó sofreu, perdeu, e, no entanto, ele nunca deu as costas para Deus. Ele questionou, ele perguntou, ele reclamou, e eu entendo que os servos de Deus, as pessoas que Deus ama e que têm intimidade com Ele, também reclamam. Lembra de Abacuque? Lembram? Abacuque estava ali contemplando a prosperidade dos ímpios, o mal tomando conta da nação, e ele começa a questionar a Deus, e por que isso acontece? Por quê? E a resposta foi, suba aqui na torre e espere. E Abacuque sobe na torre de vigia, e aguarda pela resposta do Senhor. E ela vem. E Deus explica muitas coisas para o profeta. E Deus não o repreende por ter questionado. Por ter ficado, quem sabe, até indignado. Por quê? Porque Deus espera de nós o quê? Sinceridade? Honestidade? Como aquela oração de alguém que passou a noite em claro, com dor de barriga, sei lá, alguma coisa assim, e depois de manhã cedo vai fazer sua oração automática dizendo, Senhor, muito obrigado pela boa noite de repouso. Nem pensou no que disse. Devia reclamar, não devia? Senhor, essa noite foi pesada, foi difícil. Espero que a próxima seja boa. Né? Temos que ser sinceros com aquele que sabe tudo sobre nós. Conhece todos os nossos pensamentos mais íntimos. Então por que ficar de joguinhos, né? Joguinhos com Deus, ficar mascarando a realidade? Deus aprecia a oração sincera. E a gente vê os profetas sendo sinceros com Deus. Muitas vezes derramando o coração, reclamando, brigando com Deus, né? No bom sentido, digamos assim. E aqui nós vemos Jó muitas vezes fazendo isso, Abacuque também fez isso, mas no entanto, depois de passar por tanto sofrimento, ou durante esse sofrimento todo, ele fala assim, ó, Jó 13:15. Abra sua Bíblia lá, por favor. Jó 13, capítulo 13, no verso 15. Para mim, uma das maiores declarações de fé em toda a Bíblia. Na Nova Almeida Atualizada está assim, ó, eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Eu prefiro traduções que dizem assim, ainda que ele me mate, eu confiarei. Ainda que Deus me tire a vida, eu vou confiar nele. Que tipo de fé é a nossa? É essa? Ainda que eu perca meu emprego, ainda que eu fique doente, ainda que as tragédias ocorram, ainda que eu perca a vida, eu vou confiar nele. Sabe por quê que ele disse isso? Porque a intimidade dele com Deus era semelhante à de Pedro. Lembra aquele momento em que Jesus disse para os discípulos, todos estão me abandonando, vocês o que querem fazer? Querem ir embora também? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor,
para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quando nós chegarmos a esse nível de fé, de pensar assim, o que eu faria se eu não fosse um cristão? Para onde eu iria se eu não estivesse aqui neste momento crendo nesse Deus? O que eu faria? Quando a tua fé for, quando a tua confiança, a tua relação com Deus for desse tipo de pensar assim, se eu não estivesse com Jesus agora, meu Deus, eu estaria realmente perdido? Só Ele tem a vida, só Ele tem a paz verdadeira, só Ele tem palavras que preenchem o nosso coração, né? Só Ele dá uma esperança real. Jó tinha essa fé, a ponto de dizer, mesmo que Ele me mate, mesmo que Deus entenda que a minha vida chegou ao fim, eu vou confiar nele. Há 2 semanas tivemos a nossa classe bíblica aqui, né? A Débora e eu falamos sobre a ressurreição de Lázaro. Foi a última, né? A ressurreição de Lázaro. Que texto lindo lá em João capítulo 11, né? E aí usamos esse texto para ensinar ali aos nossos alunos, nossos queridos alunos. Domingo teremos mais uma classe sobre a ressurreição dos mortos, o estado do ser humano na morte. E essa história, ela também fala de porquês. Por quê? Porque Jesus não foi curar Lázaro, um grande amigo dele. E muita gente, inclusive as irmãs de Lázaro, deve ter pensado assim, ora, era um grande amigo do meu irmão, ficou doente, ele curou tantas pessoas, e ele não veio curar o meu irmão. Jesus aguardou 3 dias, no 4º dia ele vai realizar o milagre. Porque entre os judeus havia a crença de que até o 3º dia alguém poderia eventualmente sair de um estado catatônico, alguma coisa assim. Mas no 4º dia não tinha mais o que falar. Já estava, inclusive, como disse a irmã dele, cheirando mal. O corpo já estava em putrefação. Para que o milagre fosse muito claro. Jesus disse para a irmã de Lázaro, apenas creia. Creia. Vai ressuscitar. Ela tinha uma compreensão teológica muito correta, né? Eu sei, Senhor, que no último dia ele vai ressuscitar. Correto? Mas Jesus tinha outros planos. E as pessoas que esperavam uma cura, entre aspas, uma simples cura, não é simples, né? Mas quem esperava uma cura, recebeu uma ressurreição. Pensem no quanto a fé dessas pessoas foi fortalecida. A confiança delas em Deus com esse milagre, que foi muito maior do que seria caso Jesus tivesse curado Lázaro. Eu imagino que os porquês desapareceram naquele momento. Os muitos porquês que tinham ficado na cabeça daquelas pessoas desapareceram quando viram Lázaro de volta à vida. Como nossos muitos porquês também desaparecerão quando estivermos na frente de Jesus, na vinda dele. Quando recebermos aquele abraço, quando contemplarmos os olhos de Jesus, com certeza, muitos porquês perderão o sentido. Eu, quando falo em porquês, agora trazendo aqui uma lembrança da minha vida mesmo, né? Eu penso neste livro aqui. Eu tive o privilégio de escrevê-lo com o Dr. Julián Melgoza. Foi o livro missionário em 2018. Mas a incumbência de escrevê-lo veio 1 ano antes, o pedido para que nós escrevêssemos, né? Só que o tempo estava passando, muitas atividades, e eu não conseguia parar para reunir ali as minhas pesquisas, escrever o livro e completá-lo, concluí-lo. Eu estava ficando muito preocupado. Eu que tinha que escrever um livro sobre estresse, depressão, ansiedade, estava ansioso porque não conseguia terminar a tarefa. Estava ficando estressado porque eu não queria falhar, né, com a minha igreja, com a minha liderança. Faltando bem pouco tempo, não lembro se 1 mês, alguma coisa assim, para eu ter que entregar o material, o livro pronto, eu fui diagnosticado com um tumor. Primeira vez na vida. E a gente começa até às vezes a ser meio legalista, né, quando acontece coisas assim, tipo, mas eu cuido da minha saúde, né, eu pratico exercícios, eu tenho uma dieta razoável. Por que, Senhor? Por que comigo? Como se a gente estivesse imune nesse mundo de pecado e perigoso, né? Com tantos elementos hostis à nossa saúde. Ninguém está imune a doenças, mesmo aqueles que cuidam bem da saúde. Mas a gente começa a se questionar, né? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Tumor.
E assim, a coisa foi rápida, eu tive que ser internado rapidamente já no hospital lá em São Paulo, a cirurgia já seria a semana seguinte. É óbvio que nesse momento eu esqueci do livro, esqueci de tudo. A cabeça começa a girar, né? Com muitos porquês e preocupações. Graças a Deus, depois da análise daquele nódulo, perceberam que não era tumor, era algo benigno, sem nenhum problema, e fui para casa e fiquei então 15 dias em licença médica. Imaginem o que eu fiz nesses 15 dias. Terminei o livro. Doeu bastante nos 2 primeiros dias, não foi fácil, né? Teve uma noite que eu derramei lágrimas quase a noite toda, mas eu já esqueci disso, passou. E toda vez que eu vejo a cicatriz que ficou no meu corpo, eu lembro desse momento, dessa experiência com Deus. Foram 2 semanas de comunhão íntima com Deus. Eu clamei a Deus: Senhor, me dá ideias, me ajuda a escrever um livro que vai tocar muitas vidas. Irmãos, teve dias que eu tive que pedir para Deus me ajudar a parar de pensar, porque eu ficava de manhã cedo até madrugada escrevendo sem parar. Foi um processo maravilhoso, eu senti a presença de Deus muito perto de mim. E outra coisa, a empatia que eu passei a ter com leitores que certamente estariam num leito de hospital. Eu não tinha passado por algo assim tão sério, tão complicado, mas ao passar, eu pensei nos que estariam passando também por isso. E eu creio que a sensibilidade acabou sendo transmitida aqui no livro também, a empatia. E eu não perguntei mais por quê. A pergunta certa seria: para quê? Para que isso está acontecendo? Qual o motivo disso acontecer? E foi uma bênção. Foi uma bênção. Às vezes as bênçãos elas vêm disfarçadas de lutas, né? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ellen White diz que as provações da vida são obreiras de Deus também para aparar arestas em nossa personalidade, nosso caráter, nos aperfeiçoar. É fácil? Não. Nunca é fácil quando atravessamos. Mas lá adiante nós percebemos que realmente Deus foi muito bom. Foi sábio. Neste mundo de pecado, irmãos, agora há pouco conversávamos lá no programa, né, Marcos? Que as provações podem ser comparadas às vezes aos calos das mãos. Eu lembro quando minha mãe me convidava para ajudá-la no quintal de casa, a capinar ali, tirar a erva daninha, né, com a enxada. Minha mãe gosta de plantar, de fazer a horta dela ali no quintal. E toda vez que eu pegava a enxada, eu saía com bolhas nas mãos. Né? Eu não estava acostumado. Mas quando você continua, né, pega de novo a enxada no dia seguinte, depois pega de novo, vai criando aquela casquinha que nós chamamos de calo. E a mão fica pronta para enfrentar a enxada toda vez que for necessário. Nesta vida, nós precisamos de alguns calos espirituais, psicológicos, para enfrentar lutas, especialmente as que virão mais adiante. Não podemos dourar a pílula, né? Nós teremos lutas intensas, cada vez mais intensas. Então, as provas que ocorrem em nossa vida são os calos que Deus permite serem formados para enfrentar essas situações que virão. Mas lembre-se do Salmo 23, tão mencionado, né? Nós decoramos ele quando somos desbravadores, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Deus não prometeu nos livrar de todos os vales de sombra da morte, mas prometeu nos acompanhar em cada um deles. Eu sei que às vezes as lágrimas impedem a gente de ver as coisas, né? A dor nos impede de ver, mas é bem nesses momentos que Deus está mais pertinho da gente. Nos momentos de sofrimento, de luta, de porquês. Confiemos em Deus. Abraão confiou, não é à toa que ele foi chamado de amigo de Deus. Ele confiou, José confiou, Moisés confiou, Daniel confiou. E com certeza aquelas pessoas que contemplaram a ressurreição de Lázaro aprenderam a confiar de uma forma muito mais profunda nesse Deus maravilhoso. Quando vierem porquês à sua mente, conte as bênçãos. Olha para trás, lembra da sua história. Veja, relembre quantas vezes Deus se mostrou presente em sua vida. Quantas vezes Deus operou milagres que são... não tem como contradizer isso. Deus existe, Ele operou, foi Ele, você sabe disso. Por que Ele abandonaria você nesse momento? Porque em algum momento Ele abandonaria você. Ele esteve ao longo da história com você. Aquele texto que se aplica à igreja, escrito por Ellen White,
ele pode também ser aplicado à sua vida, né? A olhar a história passada, encho-me de admiração pelas coisas que Deus fez. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus tem nos conduzido ao longo da nossa história, como igreja e como indivíduos também. Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé e nos ajude a atravessar os momentos de vale da sombra da morte, a entender que os porquês terão resposta, talvez não nesta vida, mas com certeza, lá no milênio, já na vida eterna, as respostas serão dadas. E quando você tiver dúvidas que parecem insolúveis, pense que o Deus que você segue e a quem você serve, ele é digno de confiança, porque ele já se demonstrou digno dessa sua confiança. Vamos concluir com uma oração. Convido os irmãos a ficarem em pé. Convido também os amigos que estão acompanhando a transmissão, que juntamente conosco aqui, fechemos os olhos e conversemos com esse nosso Deus maravilhoso. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós somos gratos pelas muitas evidências que temos do Teu amor, do Teu poder, da condução da nossa vida pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque essas experiências nos fortalecem para continuar caminhando e sabendo que nos momentos difíceis, Tu também estás lá conosco. Ó Pai, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a ter convicção de que mesmo em meio ao sofrimento, Tu estás do nosso lado, nos conduzindo, nos aperfeiçoando, nos lapidando, porque Tu nos amas. Abençoa, Pai, os amigos que estão nos acompanhando nesta transmissão, os que vão depois assistir a gravação. Não sei se neste momento estou falando para alguém que, quem sabe, tenha perdido o emprego ou esteja enfrentando uma doença difícil, um problema familiar. Ó Pai, conforta essas pessoas com a certeza de que Tu as amas e de que neste vale da sombra da morte Tu estás com elas, bem pertinho delas. Nós Te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.